Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar, por favor. Meu Deus do céu, que atmosfera poderosa. Aleluia. Dia, queridos, graça e paz. Bem, dormiram bem aí ou não? Graças a Deus, estamos aqui inteiros mais uma manhã. Bem, estamos começando o nosso dia da forma certa, orando, crendo, declarando, movendo no Espírito. Um pacote só, como é bom isso, não é verdade? Bom, nessa manhã, sobre a oração, ela produz a transição de mentalidade. Bem, gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. Quantos sabem que a sua fé, ela não fica no mesmo tamanho? Vou perguntar de novo. Quantos sabem que a sua fé não fica do mesmo tamanho? Sabe, a fé, eu costumo dizer que a fé, ela é medida pela quantidade de palavras que se liberam. Quando nós começamos a entender de que a oração, ela começa a produzir em nós uma visão, a visão começará a produzir em nós a fé. E a fé, ela começa a ser medida pela quantidade de palavras que você libera. E Paulo diz isso. Nós vamos repetir alguns versículos ao longo desses dias ainda. Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Amém? Romanos 10, 17. Agora, eu acho interessante, queridos, que quando nós olhamos para o processo da transição de mentalidade, entender que quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos envolvemos a questão daquilo que a Bíblia está nos direcionando a entender a vontade de Deus, nós começamos a perceber que vai gerar alguns momentos em que você não envolverá o nome de Jesus e mesmo assim Deus vai respaldar o que você disser. Eu vou mostrar isso para você biblicamente nessa manhã. Talvez nós, por muitos anos, prendemos simplesmente os nossos pensamentos em coisas que muitas vezes limitavam a nossa fé, a nossa visão, a nossa oração. E por conta disso, por muitas vezes nós achávamos que orar era ficar implorando para receber algo da parte de Deus. E na verdade a oração, ela é a ferramenta que você tem disponível para você começar a produzir uma reação em relação a todas as coisas que você precisa realizar na sua vida. Mas sabe de uma coisa, a Bíblia diz que nele nós temos o sim e o amém. Agora, para que nós saibamos como a nossa oração ela pode produzir, nós precisamos prender o nosso coração em relação ao que a Bíblia está dizendo, até que você comece a ligar a sua visão a algo que na verdade você quer estabelecer por meio da sua declaração. E sabe, aqui em 1 Reis 17, a Bíblia diz: ora, Elias, o tipista de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha. Eu acho que alguns já pegaram isso. Exceto a minha palavra. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Quando nós falamos sobre a transição de mentalidade, nós vamos precisar compreender de que Deus, Ele sempre passará por meio do nosso espírito a mostrar para nós aonde Ele quer que nós realizemos coisas que outrora pareciam ser impossíveis. Elias estava aqui diante de Acabe, e a Bíblia diz que Acabe, ele insulta a Deus. Acabe, ele foi muito mais presunçoso, pretensioso, corajoso do que Baal e Jeroboão, porque ele desafia, na verdade, ali Elias construindo poste de adoração. Mas quando a Bíblia diz que Elias ele começa a se manifestar sobre a Bíblia diz que Deus não deu direção para ele fazer isso. Deus não dá direção para Elias dar comando para uma situação natural. Mas a Bíblia começa a mostrar aqui, no versículo 2 diz: depois disso o Senhor veio a Elias. Depois disso. Ou seja, no versículo 1 a Bíblia diz que Elias ele começa a liberar uma palavra sobre a manifestação fenomenal da terra, a chuva. Deus não libera para ele uma direção, mas Elias sabia que aquilo funcionaria porque ele tinha fé sobre aquilo que ele estava declarando. Quando você passa a entender que a sua oração ela começará a mostrar para você que existe um pico de transição de mentalidade, você não prenderá as suas palavras a nível de você se tornar escravo de uma situação, mas você começará a liberar a situação por meio daquilo que Deus ele começa a inspirar você no Espírito. Então a Bíblia diz aqui no versículo 3, saia daqui e vá para o leste, esconda-te perto do riacho de Querite. Ao versículo 4, você beberá do riacho
e dei ordens aos corvos para que te alimentem lá. 5 diz, e ele fez conforme o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Queride, ao leste do Jordão, e por lá ele ficou. Versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à tarde, e ele bebia do riacho. Algum tempo depois o riacho se secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei que uma viúva daquele lugar lhe forneça comida. E assim ele fez e foi. Chegou à porta da cidade e encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto isso, ela indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também para mim um pedaço de pão. 12. Juro pelo nome do Senhor, eu gosto disso, o teu Deus, a viúva dizendo para ele. Ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias então, porém, lhes disse, não tenha medo. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pedaço pequeno de bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Sim, diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da sua botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15. Ela fez conforme. Ela fez conforme. Ela fez conforme quem disse? Deus ou Elias? Por que ela fez conforme Elias? Porque Elias estava carregado da presença de Deus. E porque sabia que aquilo que ele tinha dito, Deus corresponderia àquilo que ele tinha dado como comando para Elias. Deixa eu te ensinar uma coisa. Número 1, quando a sua oração começar a entender que você tem condições de chegar num lugar, e você começar a produzir naquele lugar resultados que façam a sua mentalidade ser contrariada, você chegou no nível de entendimento de que aquilo que você está orando, Deus vai fazer porque você está crendo. Entenda bem, versículo 15, e ela fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias. Eu acho que você ainda não pegou isso. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Entenda algo, quando nós começamos a entender de que Deus está nos inspirando a levar a nossa vida a uma vida de oração, a primeira coisa que vamos corresponder àquilo que nós estamos fazendo é colocar a nossa mentalidade para transitar para outro nível. Por quê? Porque a oração ela começará a mexer com você de uma forma em que você começa a trabalhar uma visão, até que você passe a perceber de que Deus, Ele está colocando você num cenário que você disse. Por quê? Porque Deus começará a mexer com as suas emoções, começará a mexer com as suas capacidades, tudo de uma forma natural. Por quê? Para que você entenda exatamente, está fazendo com que você produza algo, sabendo de que você carrega a vida dele. Então quando você começa a entender que você carrega a vida de Deus, Deus começará a empurrar você a entender de que tudo aquilo que você disser, Ele vai te respaldar. Entenda isso. Deus não disse para Elias fazer, Elias sabia como Deus se movia por aquilo que ele falava. Quando você começa a entender, irmãos, que Deus ele está mexendo com você, a ponto de mostrar para você que você pode realizar as mesmas obras, você começará a perceber de que Deus, por muitas vezes você não dirá o nome dele, não colocará em nome de Jesus, mas mesmo assim, Deus vai querer fazer aquilo que você está dizendo. É interessante, queridos, que quando nós sabemos que a fé, ela é a certeza, nós entendemos que a nossa oração, ela não vai ser uma oração penosa, ela não vai ser uma oração de imploração, ela não vai ser uma oração onde nós vamos conectar as nossas necessidades apenas sobre aquilo que nós estamos querendo. Mas quando você passa a entender que a oração,
ela sempre vai te dar condição de você transitar a sua mentalidade para um outro nível. Você começará a perceber de que tudo aquilo que Jesus fez foi porque ele já via aquilo sendo feito. Ele não tinha crise de necessidade, ele sabia que o poder sairia dele. Por quê? Porque quando você começa a olhar para a vida de Jesus, você passará a perceber que tudo que os homens precisavam ele tinha para dar. Se era multiplicação de pães e peixes, eles queriam despedir o povo, Jesus disse: o que tem aí? Vamos fazer algo acontecer. Se era grande pesca, lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que os discípulos já estavam lavando as redes, os homens, os pescadores. Jesus ele começa a ensinar algo que a Bíblia não diz que ele ensina. E logo em seguida ele diz: empurra o barco, o peixe vai aparecer. Quando você comparar as palavras, as passagens, você começará a perceber de que Jesus, ele sempre tinha uma resposta perante o problema. Quando você sabe como a palavra de Deus funciona sobre a tua vida e o que Deus ele quer fazer em respeito àquilo que você está dizendo, você começará a produzir palavras que por muitas vezes você não dirá no nome, mas você falará e o nome vai começar a respaldar você e trazer aquilo para a sua existência. Sabe por quê? Porque você sabe que você está carregado e cheio de alguém que está pronto para pegar a sua boca, a sua inspiração, o seu intelecto e fazer com que você faça algo acontecer, mesmo que você não tenha condições, mesmo que nada tenha acontecido, mesmo que nada ainda, mas você sabe que quando você chega lá, você abre a boca, Deus te inspira e o resultado aparece, irmão. Jeremias 33 diz: abra a tua boca e eu encherei. Eu acho interessante isso quando nós falamos sobre oração. Porque quando você fala sobre oração, é a capacidade de Deus emanando por meio das suas palavras. Deus é como se Deus estivesse pegando você e dizendo o seguinte: olha, se você disser, eu vou fazer. Se você disser, eu vou realizar. Se você disser, você vai ver. Se você disser, você vai começar a produzir coisas que na verdade não existiam, mas começam a conectar aquilo que você está declarando. Entenda isso. Quando nós olhamos ali em Atos capítulo 1, se você puder abrir. Em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus ele dá um direcionamento para os discípulos, para aqueles 120 homens na verdade. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles vão para Jerusalém. A Bíblia diz, versículo 4, vão para Jerusalém, não se de lá, até que do alto recebeis poder. Versículo 8 diz, e receberão a virtude do Espírito, e serão as minhas testemunhas. Olha só, testemunhas. Grave essa palavra, testemunha. A testemunha sempre vai favorecer um lado de alguém. E quando Jesus fala que nós seríamos as testemunhas como nós somos hoje, cheios do Espírito, amém? A Bíblia começa a classificar a testemunha como alguém que acompanha você para te dar um favorecimento. Quando você sabe que você está cheio de poder, você precisará entender que Deus está te favorecendo, para que você entenda de que a sua vida ela não precisa estar parada num lugar onde você comece a colher sofrimento, colher tristeza, colher qualquer tipo de ação que faça você não entender que Deus, Ele quer agir por meio da sua oração, para que você produza o resultado necessário e abundante que você precisa. Agora entenda isso. Quando os homens foram lançados ali em Jerusalém, a Bíblia diz que eles precisavam ser conectados a algo que daria para ele capacidade sobre a incapacidade deles. E quando você começa a perceber de que eles começam a ser cheios do Espírito, daquele momento em diante a Bíblia diz que Pedro e João estavam ali, a Porta Formosa, momentos depois, lá em Atos capítulo 3, e a Bíblia diz que quando eles passam pela porta da oração, que era a Porta Formosa, a Bíblia diz que eram mais ou menos 3 horas da tarde, eles encontram um coxo. E quando eles se deparam com um coxo, a Bíblia diz que Pedro e João estavam ali, e Pedro diz para aquele coxo, olhe para mim. Por quê? Porque aquele coxo estava esperando com que algo seria dado como um donativo, uma moeda, alguma coisa que fosse suprir a necessidade comum dele. Entenda isso. Quando Pedro estava cheio do Espírito e tinha acabado de oração, a Bíblia diz que Pedro chega para aquele homem e diz, olhe para mim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Entenda isso. Quando Pedro fala que ele não tinha ouro e prata, não é porque ele não tinha dinheiro, é porque o que aquele homem esperava eram coisas naturais, dinheiro.
Nunca entenda que dinheiro será algo extraordinário para você quando você sabe que você carrega riquezas, quando você libera a sua boca. Então, quando ele começa a olhar para aquele coxo, a Bíblia diz que eu não tenho ouro e nem prata, ou seja, eu não tenho coisas comuns para te dar. Por quê? Porque ele estava cheio de um poder incomum. Então, quando ele olha para aquele homem, ele diz: olha, em nome de Jesus, o Nazareno, Deus não disse para ele: olha, eu tenho uma direção para você curá-lo. Pedro sabia que a oração da cura levaria aquele homem a ter aquilo que o dinheiro não podia dar. Quando você sabe o tipo de oração que se move através de você, você começará a perceber que dinheiro, carro, qualquer outro bem, ele começará a acompanhar a vida que você tem íntima em relação àquilo que você ora. Por quê? Porque a sua oração, ela começará a perceber que você é movido por um espírito, que ele não vai se amoldar à tua necessidade, mas ele vai fazer com que você transite em fases que você começa a perceber de que ele está levando você a compreender de que você tem muito mais do que aquilo que você está vendo. Orar para você perceber que Deus, ele quer te dar um tipo de visão que fará com que o seu destino seja atraído por coisas que na verdade você pode ser o causador. Oh, meu Deus do céu. Quando aqueles homens estavam ali para serem equipados, se assim eu posso dizer, pelo Espírito. Quando você olha para o fruto, para frutas que estão verdes, existe um produto que se chama gás etileno. Quantos já ouviram falar sobre isso? O gás etileno, ele é produzido através das células hormonais que produzem a aceleração da maturação daquele fruto que ainda está verde. E ele começa a atingir casca até o seu interior da fruta. Esse gás, ele começa a produzir uma aceleração que faz com que aquele fruto que ainda não estava pronto, ele possa amadurecer de uma forma muito mais rápida. Quando você começa a perceber que a sua vida de oração, ela começa a transitar a sua mentalidade para um lugar onde você começa a ter conhecimento do que Deus está querendo com que você faça, você começará a perceber que todo tipo de oração que você faria e não tinha resultado, era porque Deus não estava mais te vendo naquele lugar, Ele queria que você fosse para outro. Você só saberá o que Deus quer fazer por meio da sua oração quando você souber que nível de fé você pode apresentar sobre as suas palavras. Por quê? Porque quando você começa a transitar as suas palavras para um outro nível, você começa a perceber de que aquelas coisas que estavam te prendendo eram pequenas e você estava orando por fases que na verdade Deus não te via mais lá. Você começará a acelerar a fase da sua vida no momento que você começar a tomar aquilo por possessão. Elias, quando ele diz algo sobre Acabe, ele diz: não vai mais chover. Aleluia. E quando ele diz não vai mais chover, a Bíblia diz que a terra para, a chuva acaba. Eu imagino os animais morrendo ali porque não tinha mais água, as plantações murchando. Mas Deus ainda diz para ele: olha, você vai para outro lugar, porque chegando lá você ainda vai ter o que comer. Deus começará a sinalizar o povo que sabe o que declara. E o povo começará a entender de que aonde eles percorrerem, tudo que eles fizeram em oração, haverá uma sustentação divina que fará com que você prove em todos os lugares que você for, as fases que você passar. A sua oração precisa ser lembrada de que aquilo que você disse lá atrás percorrerá para o teu futuro e nada vai te voltar. Sabe por quê? Porque quando Deus inspira você a dizer algo, Ele será o primeiro a dizer: está feito, eu vou produzir, algo vai acontecer. Existem tipos de oração que vai fazer com que você abranja o teu conhecimento sobre algo que na verdade está sob o seu domínio. Mas por que algumas coisas não aconteceram? Porque algumas esperam Deus se mover, outras movem quem Ele é. Quando você passar a entender que Deus está movendo você para fazer algo, você perceberá que Ele está lá, mas na verdade Ele está conduzindo você para você realizar milagres aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são terrenas. Agora imagine só, queridos, imagine só um homem dando decreto para uma terra. E muitas vezes nós estamos presos porque não conseguimos obter algo que na verdade nós vemos o tempo todo.
níveis de oração, Jesus amado, segura esse relógio. Eu vou te mostrar os níveis que a oração ela pode produzir na sua mentalidade. Primeiro, quando nós nos prendemos a algo que não acontece o tempo todo, é porque a nossa fé não está pronta ainda para ver aquilo. Mas quando você começa a transitar a sua mentalidade sobre algo em que Deus está sinalizando você ou te inspirando para orar, você precisa entender que a possessão daquilo está quando você determina algo sobre aquela fase. Quando nós começamos a determinar algo sobre uma situação, a primeira coisa que vai se estabelecer sobre aquilo que falamos é o mover do Espírito. Quando você passa a entender o mover do Espírito sobre algo que você está declarando, você começará a perceber de que Ele começará a acelerar o processo das coisas, para que você não fique orando na mesma coisa para permanecer na mesma fase. Ele quer que você entre em outra. Você acha que você está acordando 5 horas da manhã porque você não tem nada para fazer? Você acha que você está acordando 5 horas da manhã para ficar ouvindo alguém ficar gritando aqui na frente? Não, meu irmão. Você veio para cá para você entender de que você está gerando coisas no teu presente e no teu futuro, a ponto de você começar a entender que a sua oração, ela vai determinar a sua provisão. A sua oração, ela vai determinar a sua promoção. A sua oração, ela vai determinar a sua possessão. Se o seu chefe não te promove, Deus começa a fazer com que meios passem a acontecer, para que você entenda que Deus, Ele quer com que você experimente coisas ainda maiores naquele lugar, meu irmão. O problema é que nós estamos pensando com que Deus, Ele está trabalhando conosco em fases que não acabam. Isso é mentira! Deus não está trabalhando com você numa capa. Porque todas as vezes que eu olho para essa passagem de 1 Reis 17, a Bíblia diz que quando o pão e a carne se acabam, o riacho se seca, Deus disse, agora você vai para aquele lugar. Por quê? Porque naquele lugar ainda vai ter provisão sobre a tua palavra. O que nós precisamos entender acerca da nossa oração da fé é que ela vai transitar nossa mentalidade para não ficar no mesmo lugar onde nós estamos. Porque quando nós passamos muito tempo orando sobre as mesmas coisas, aquilo sai da fé e entra na preocupação. Mas quando você passa a entender de que você não precisa ficar sempre dialogando com um problema, você em fé colocará o seu pensamento na resposta. Então quando eu olho aqui para 1 Reis 17, eu começo a entender que Deus estava querendo respaldar o que Elias estava dizendo, não o que Deus tinha dito para ele dizer. Quando você sabe quem é que move você, você dá um comando para uma situação em oração, aquela situação será respaldada pela ação de Deus sobre as suas palavras. Então, a Bíblia diz que quando ele chega a Sarepta, Deus disse para ele, mas não disse para a viúva. A viúva era a situação, pega isso agora. A viúva era a situação que promoveria Elias a ser alimentado. Mas Deus diz para Elias, quando ele estava ainda perto do riacho de Querite, agora você vai lá para Sarepta, e lá eu dei ordem para uma mulher que te alimente. A mulher não sabia que ia alimentar Elias. Eu acho que você não entendeu isso. Quando você sabe a oração que você faz, a única postura que você deve ter sobre as suas palavras é continuar indo de encontro ao seu. Porque quando você começa a entender o que você disse, quando você chegar lá no seu destino, algo estará te esperando para promover aquilo que você disse lá atrás. Quando ele chega até Sarepta, a Bíblia diz que aquela mulher estava colhendo gravetos para comer ela e o filho e morrer. Mas quando ele chega diante dela, a Bíblia diz que ele pede um jarro de água, depois ele diz, olha, mas traga um pedaço de bolo para mim. Você acha que ele não sabia que a terra estava defasada? Na verdade, aquela mulher não sabia que a terra estava defasada por aquilo que ele tinha dito. Mas quando ele chega diante daquela fase adiante, a Bíblia diz que aquela mulher começa a dizer para ele, olha, eu só tenho para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Mas Elias sabia que, na verdade, a conexão da oração dele só precisaria de um ponto de contato. Entenda isso agora. Se sua oração, ela cair como revelação no teu coração, tudo aquilo que ainda é mínimo, que tenha uma só coisa,
fará com que você lá na frente possua multiplicadamente. Por quê? Porque a unção, quando ela começa a destravar diante, Deus começará a fazer você entender que os processos da sua vida, eles não serão sabotados porque você liberou uma semente lá atrás. Você disse algo que Deus mandou você dizer muitas vezes. Mas muitas vezes você vai dizer algo que Deus não mandou. Mas Deus começará a fazer com que você libere as fases da sua vida, até que você entenda que aquilo que você disse é algo que Deus vai permanecer fazendo. Porque nós não podemos ficar sempre no mesmo tipo de oração o tempo todo. Porque quando oramos o tempo todo a mesma coisa, nós não conseguiremos entender aonde Deus Ele quer com que nós provemos coisas novas. Então quando Ele chega até aquela viúva, Ele diz: olha, se você fizer primeiro para mim, faça primeiro para mim. Depois, olha a palavra, depois você fará para você e para o seu filho. Não tinha condições dela fazer para ele, depois para o filho e para ela. Mas havia uma palavra que daria para ele respaldo para falar que algo ia se manifestar. Por quê? Porque da mesma forma que Deus pegou a palavra de Elias e parou a chuva, Deus pega a palavra de Elias para multiplicar o trigo e o azeite. Entender o tipo de ação dela sobre algo que conectamos fará com que nós saibamos como nós devemos ter um comportamento que faça a gente chegar no lugar que nós mesmos promovemos com aquilo que falamos. Quando Elias chega até aquela mulher começa a fazer algo para ele, e ela diz: eu juro pelo nome do seu Deus. Ela não sabia que ela seria a escolhida para alimentá-la, mas Deus disse: você vai até lá e ela vai te alimentar. Mas quando a palavra chega sobre algo que você vê de uma forma natural que está acabando, você precisa entender que o fato de você ter contato sobre a situação que está acabando não é o fim do seu percurso, mas é o começo da multiplicação. O começo da multiplicação está quando você tem contato sobre coisas que estão acontecendo. Deus. Quando você sabe, irmão, quando você sabe quem opera em você e como opera, você não precisa mais ficar preocupado, ansioso. Paulo disse isso aos Filipenses: não andei ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando nossa postura ela começa a adotar crenças, a nossa mentalidade começará a produzir sobre algo que nós estamos vendo uma outra dimensão de resultado. Porque quando você lembra de Neymar, você lembra do quê? Quando você lembra de Michael Jordan, você lembra do quê? Basquete. Quando você começa a lembrar, a associar imagens, aquela imagem sempre vai dar para você o derivado daquilo que ela produz. Quando você começa a perceber que Deus está impelindo você na oração, Deus começará a usar você como instrumento de revelação sobre coisas que na verdade nem as situações sabem que elas vão mudar. Passam a mudar porque na verdade elas foram feitas muitas vezes para tentar te parar, mas quando você sabe o que você ora, até elas são pegas de surpresa. Por quê? Porque quando você chega lá, quando você chega lá, algo ainda pode não ter acontecido, mas porque você sabe quem te impeliu sobre dizer aquilo. Se é sobre o teu filho: pai, eu já vejo o meu filho voltando, retornando ao caminho do Senhor. Então, se você encontrar ele diante de uma situação que ele esteja fumando, bebendo, fazendo qualquer outra coisa que vá contrário àquilo que você está declarando, você não precisa ficar pensando: mas meu Deus, eu estou orando e não está acontecendo. Não! Está acontecendo porque na verdade nem ele mesmo sabe que ele já foi afetado por aquilo que você disse. Se porventura for alguma falta de dinheiro, você precisa entender o seguinte: que quando você olha aquela conta e vence no dia que você ainda não viu o dinheiro chegar, você não precisa se espantar com aquilo, porque até mesmo aquela conta sabe que ela será paga.
Você pode afetar os níveis dos teus resultados a partir do momento que você sabe o que você ora e aquilo que você diz. Foi por isso que ele disse, não vai chover exceto a minha. Ele não disse, Deus mandou dizer aqui para você, viu, Acabe? Vai ver, ele disse, olha, não vai chover, ponto final. Quando você se impõe sobre uma situação por meio da oração, você começará a perceber de que você afetou o seu futuro presente. E esse é o exato momento que você começou a perceber. Você está tendo coisas e colheitas que estão te fazendo lembrar daquilo que você disse há tempos atrás. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas coisas aconteçam, não importa, os lugares são as ferramentas que Deus proporciona o seu potencial, irmão. E quando você entende que Deus está usando lugares para promover o seu potencial, sei como que você está ali, aquele lugar precisa mudar. Quando você chega num lugar onde nada está acontecendo, aquele é o momento de você começar a perceber de que o nada, na verdade, é o espaço que eu tenho para começar a projetar aquilo que eu estou crendo. Você não precisa viver mais por aquilo que você está sentindo. Você não precisa viver mais por aquilo que você está necessitado, irmão. Sabe por quê? Porque essas coisas, na verdade, elas podem ser afetadas a qualquer momento, quando você entender o poder de Deus que em você opera. E sabe, quando eu começo a olhar para Elias, eu começo a entender de que Deus começa a levar ele de lugar em lugar, mas nada falta para ele. Quando você começa a perceber isso no teu espírito, irmão, sua oração ela vai sair do lugar de mendigagem. Posso apertar um pouquinho? Vai continuar vindo amanhã, né? Amanhã a gente fecha com chave de ouro. Entenda isso. Quando nossa mentalidade está indo culto para dizer eu vim aqui só para receber, você se coloca na posição de alguém que nunca vai ter nada para dar. Porque quando nós aderimos ou adotamos essa mentalidade, eu vim para receber, eu vim para receber, eu vim para receber, provavelmente você poderá inibir Deus de usar você para dar algo que alguém precisa. Por isso que quando aquele homem chega diante de Pedro e João, a Bíblia diz que João e Pedro estavam tão cheios do Espírito. A Bíblia diz que em seguida isso aconteceu, depois que eles foram batizados. A ponto das pessoas olharem para Pedro e dizerem assim, olha, essa hora você está embriagado achando que era bebida e não era. Então Pedro se levanta e começa a trazer o seu primeiro sermão e 3.000 pessoas se convertem. Em seguida ele chega na Porta Formosa e aquele homem estava lá com as pernas mirradas. Eu vou te dar um texto aqui, grego, para você entender o que estava acontecendo com aquele homem. A Bíblia diz que ele tinha as pernas mirradas, ou seja, não desenvolvidas. Mas quando Pedro chega diante daquele cenário, ele diz, olhe para mim. Quando Pedro fala, olhe para mim, ele estava querendo com que o homem entendesse que Deus estava em operosidade com ele. Então Pedro começa a dizer para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Naquele exato momento, pernas começam a crescer. Porque o que estava operando em Pedro e João foi o que deu condição do homem ser criado, a palavra. Não tem como uma situação ficar deformada na sua vida, em qualquer que seja a área, se você entender de que a palavra que deu forma a tudo, dará forma àquilo que ainda não se desenvolveu. Então a Bíblia diz que ele se levanta e ele começa a saltar, porque a Bíblia diz que se firma os seus artelhos. Então a perna começa a crescer, porque a palavra que estava sobre Pedro e João era para desenvolver coisas inacabadas. Então aquele homem se levanta e a Bíblia diz que todos começam a se espantar e perguntar, não é aquele que vive? Fala. Mas a Bíblia diz que ele entra saltando e louvando. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode já ficar em pé por gentileza? Deixa eu te dizer uma coisa, quando você passa a orar, você está afetando o seu nível de relacionamento com Deus. E você passa a afetar os níveis das coisas.
Você acha mesmo, irmãos, que coisas acontecem do nada? Um casal de americanos foram adotar uma criança, eles chegaram no orfanato, e quando eles chegaram lá, os monitores abordaram eles e começaram a dizer para eles: olha, vem aqui, eu vou começar a te apresentar as crianças. Ele começou a apresentar aquela ali loirinha do olho azul, depois aquela. E eles foram percorrendo no pátio e conhecendo as crianças. E havia uma criança jogada no canto, que ela não tinha pernas. E aquele casal de idosos disseram assim: nós queremos aquela criança. E a monitora olhou para eles e disse assim: olha, não. Aquela vai te dar muito trabalho, ela não anda, ela precisa, ela é dependente, ela vai te dar trabalho pro resto da vida e vocês já são senhores. Vocês são senhores. E eles disseram assim: não, mas é aquele que nós queremos. E quando eles levaram aquela criança para casa, aquela criança que era até então rejeitada por todos, porque ninguém queria adotá-la, quando eles chegaram na casa, eles começavam todos os dias antes de dormir, pegar na perna, aqueles loucos na verdade, e começaram a dizer: filho, nós já podemos ver você brincando. Filho, nós podemos ver você andando. E passaram-se um mês, passaram-se 2, passaram-se 3, passaram um ano, passaram-se 2 anos. E ele todos os dias dizendo: nós já vemos, nós não nos preocupamos mais sobre isso. Nós vemos. Certa madrugada, a esposa daquele senhor acordou e disse assim: bem, eu acho que entrou alguém dentro de casa. E ainda está tocando o teu piano. Ele levantou com um porrete na mão. E a hora que ele estava descendo, aquela criança estava com 2 pernas formadas. E ele estava tocando o piano. E quando aquele senhor e aquela senhora chegam, eles começam a se regozijar e rir, dizendo: nós sabíamos que isso ia acontecer em algum momento. E aquelas pernas foram criadas a ponto de eles começarem a ver aquele garoto que não tinha condições e que tinha rejeições começar a trilhar um novo destino. Por quê? Porque a tua oração, ela poderá chegar em lugares que a tua mão não te dá condição. A tua oração, ela poderá te levar em lugares onde você ainda não tem possessão. A tua oração, ela poderá afetar os lugares de relacionamentos que outrora estavam fechados para você, mas que agora você começou a liberar sobre aquilo o seu destino. Sabe de uma coisa, irmãos? A sua oração, começará a conectar você ao teu futuro. A sua oração começará a conectar você a algo que você ainda não tinha. A sua oração fará com que você pise naquele lugar sem que você esteja lá. A sua oração fará com que você toque em coisas que ainda não aconteceram. Certa vez, eu tenho mais 12 minutos. Certa vez, um casal de amigos me ligaram, um casal de amigos que hoje são amigos lá na nossa igreja, me ligaram dizendo, contei isso. E eles disseram: olha, meu pastor me ligou e disse: olha, você está vindo à igreja? Eu falei que estou. Ele disse assim: olha, será que você pode orar pelo tio de um casal que está aqui na igreja? Eu falei: claro que posso. E aí eu deixei meu carro no estacionamento da igreja e fui no carro deles. E no meio do caminho nós estávamos conversando, perguntei o que ele teve. Um câncer no rim e outro no reto. Está sem urinar e defecar já fazem 2 semanas. E hoje pela manhã, quando nós fomos fazer a lavagem sobre ele, tudo aquilo estourou dentro dele. Ele teve uma infecção generalizada. E eu perguntei: como é que ele está agora? Faltando 3 quarteirões para chegar no hospital. Eles disseram: ele morreu hoje de manhã. Olha que fria. E quando nós chegamos no hospital, os familiares estavam ali no hall do hospital, todos estavam chorando. E eu me lembrei daquela passagem que Jesus chega na casa de Jairo. E quando eu chego lá, eles estavam todos ali chorando. Eu estava com uma roupa mais simples, estava com roupa de ver Deus, não estava com camisa, nada. E aí quando eu chego lá, eles disseram: não, nós trouxemos o pastor para orar. E eu na frente deles, eles olharam: cadê ele? Cadê o pastor? E eles começaram esperando com que alguém tivesse de terno e gravata, de barba branca. Eu disse: não, sou eu aqui. Faz o que vos fala, né? Sou eu. E eles pegaram o cartão de transferência e disseram assim: vai lá. E eles foram embora. Quando nós chegamos na UTI, aquele homem gelado,
Só estava o aparelho ligado ao corpo dele, porque eles precisavam da autorização para desligar e liberar o corpo. E quando eu cheguei lá, eu identifiquei o corpo junto com o parente, eu disse para o parente, dá licença e chama o irmão que veio comigo aqui. E quando ele entrou, nós começamos a olhar, nós olhamos um para o outro e dissemos, ou vai ou vai. Deus faz ou Deus faz, porque existe um propósito de esse homem ressuscitar. E nós colocamos as mãos sobre ele, nós começamos a ter a dimensão como se nossas mãos fossem desfibriladores. Começavam a dar choques na vida daquele homem. E começamos a colocar a mão nele, ele começava. Meu irmão, pensa, a perna começou a tremer, lógico. Eu não vou mentir não, começou a tremer. E aí começamos a declarar em nome de Jesus, o Espírito de vida, volte esse corpo agora, pá! A hora que nós começamos a impor as mãos sobre ele, ele começa a abrir os olhos, e ele começa a tossir. E o Espírito volta ao corpo daquele médico, com a prancheta, já providenciando as informações para liberar o corpo, hora da morte, causa da morte. Aquele homem começa a gritar, doutor, tira esse cano da minha boca, eu não estou conseguindo falar direito. E aquele doutor solta aquela prancheta e começa a dizer, ei, você está morto, não, você está morto. E aí aquele médico começa a se espantar com aquilo que estava acontecendo, porque aquele homem pula em vida. E os familiares, quando estavam a caminho de casa, a recepcionista liga para eles e diz, ei, volte aqui, por quê? Porque ele acordou. Quando você sabe quem opera em você, você começa a perceber que ele quer fazer você descobrir coisas que fazem parte da sua natureza. Por isso que orar, ficar orando coisas para acontecer. Orar é você se relacionar com o teu resultado. Orar é você se relacionar com o teu resultado. É falta, eita, já estou vendo aquilo lá cheio. Por quê? Porque a Bíblia diz em Filipenses 4,19, eu vou encerrar com isso, diz, meu Deus do céu, essa hora passou rápido. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas. Vou mexer com você, meu irmão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele há de cada uma, por que muitos cristãos ainda estão implorando para Deus fazer algo? Porque não conheceram. Quando ele fala o meu Deus, ele se refere da pessoa de Cristo, a palavra personificada. João capítulo 1, versículo 1, e no princípio era ele a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Quando Paulo diz o meu Deus, ele se refere à palavra. E o meu Deus, ou seja, e a palavra, segundo as suas riquezas, ela há de suprir cada uma das minhas necessidades. Aonde a palavra está? Na tua boca e no teu coração agora. Agora entenda isso, a provisão que você precisa, ela não pode ser extraída de Deus por unção. Ela precisa entender que ela será extraída daquilo que você está declarando. Porque quando você declara isso, você está trazendo para a tua realidade a provisão que na verdade já existe na natureza. Então você não começa a olhar, meu Deus, esse carro velho, não acredito, nunca. Você diz, eita pai, obrigado, porque eu já consigo ver um novo carro. Essa conta que ainda não foi afetada por dinheiro, pai, obrigado. Abra lá o aplicativo, irmão. Abra o aplicativo do teu banco e diz, ei, eu já consigo ver você. Está negativo lá, hein? Imagina, está negativo. Só imagina, eu sei que não está porque você é próximo, mas imagina isso. Está negativo, você está contrariando. Por quê? Porque da mesma forma que Elias não conseguiu mais ver chuva, para mostrar para Acabe, ele servia um Deus vivo. Você pode mostrar para a sua conta que ela está vivendo de uma forma enganada. Como seus princípios devem ser com aquele resultado. Nós relacionamos os princípios
forma obedecendo e não ferindo eles. Então, se é dinheiro, continue dizimando mais. Se é dinheiro, continue ofertando mais. Sabe por quê? Porque isso mostra que você está rompendo com a intimidade nas suas emoções. Eu preciso escolher alguém para dar o meu relógio. Eu preciso fazer isso. Vou dar para você. Quando você passa a entender, irmão, você não está refém de uma situação. Você começa a desprender da limitação que muitas vezes quer paralisar a sua oração. Então você começa a dar destino a uma situação. E aquela situação começa a ouvir você. E quando você chegar no dia daquela situação para resolvê-la, ela estará esperando você, entendendo que na verdade você não consegue vê-la da forma como mas você consegue perceber de que ela vai mudar até você chegar. Lembra de quando Jesus disse, Maria disse, olha, faça tudo como quiser. Eles estavam com atalhas cheias de água, a Bíblia diz, enche-as de água e leve ao mestre-sala. Não tinha vinho. Mas no meio do caminho eles começaram a andar. E eu imagino aquela conversão começar a fazer assim. E quando eles chegaram no mestre-sala, tinha na mão do mestre-sala, era o que Jesus lá atrás, sobre a água. Quando você disser sobre a situação, você entende, ela se converte a partir do momento não a partir do momento que você vê dentro de você. Aonde Deus quer nos levar nesses dias? Fazendo nós entendermos assim. E para eu usufruir de coisas que eu preciso entender que na verdade tudo aquilo que eu preciso, Deus já me deu. Mas quando você passa a trazer isso para a tua realidade, aquilo que Deus te deu se manifesta para te dar. Porque pela graça você recebeu, mas pela tua fé você puxa. Pela graça Deus te dá, pela tua fé você recebe. Então você começa a perceber que o seu resultado está muito mais ligado à forma com que você usa ele, por meio daquilo que você ora, do que a condição de se abrir para te dar algo. Oração. Você precisa entender que Deus está levando você ao teu resultado. E ainda você não chegou. Mas algo já se manifestou a partir do momento que aqui. Eu quero encorajar você, meu irmão, a vir nessa. E você vir com expectativa. Porque Deus, ele vai sacudir. Pessoas serão curadas aqui nessa noite. Pessoas serão desenganadas, se assim eu posso dizer. Desenganadas mesmo. Desenganadas da enfermidade. Desenganadas da pobreza. Desenganadas da escravidão. Pessoas começarão a serem contrariadas. Aleluia. 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 Aleluia.